Esse mês de agosto, pessoal, é o seguinte, ele promete simplesmente ser o mês de maior atividade solar dos últimos 20 anos. De maior do ciclo solar atual, que é o ciclo solar 25, e também considerando o ciclo solar 24. Quem sabe se equiparando com o ciclo solar ainda anterior, que foi o 23. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? É tanta coisa para passar para vocês. Isso que vocês estão vendo já é uma explosão de radiação de classe X que a gente tem hoje, né? 14 de agosto. Teve também ejeção de massa coronal. Vai chegar isso aqui na Terra. A NOAA e a NASA já fizeram uma previsão, eu já vou mostrar para vocês. Teve um impacto aqui, né, causando blackouts de rádio, problemas de GPS nesse lado diurno, preocupação, né? Pega aquela região ali do Japão também, que a gente já tá sob um alerta de um possível mega terremoto. Além disso, pessoal, tem uma mancha solar monstruosa no lado visível e não só, tá? O pior e mais preocupante é que a gente tem um verdadeiro monstro, uma mancha solar que a gente pode chamar de gargântua, igual do filme Interstellar, daquele buraco negro. Então, é uma mancha solar absurda que tá chamando atenção e que em breve ela vai surgir aqui no lado visível. Richard, agora sim, né? Devemos então correr para as cavernas, né? Além disso, pessoal, como se não bastasse, tem uma mancha absurda que, assim, ela tá mirada para a Terra, nesse exato momento, muito mirada para a Terra. Foi ela, inclusive, que produziu essa explosão de radiação de classe X hoje, né, despejando toda essa radiação e essa energia aqui no nosso planeta. Ela é assustadoramente potente. Eu ia dizer que ela estava ameaçando, mas ela nem está ameaçando, ela já fez mesmo. Ela já fez, né? Já fez o trabalho dela e promete fazer ainda muito mais. Até porque ela nem deveria existir, não da forma como ela existe. Eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês, porque ela está quebrando regra centenária de polaridade de mancha solar. Né? Simplesmente ela não deveria existir da forma como ela está existindo nesse momento. E sim, ela é muito potente, assustadoramente potente. Vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Mas, como diria Jack, vamos por partes. Bang! A gente já começa aqui com essa explosão de radiação de classe X que acontece hoje. Aonde? Ó, nessa região que eu falei pra vocês. Eu já vou mostrar os detalhes do campo magnético dela, dessa polaridade dela, que, como eu disse, não deveria existir e é, de fato, assustador, tá? Isso que vocês estão vendo, então, é essa explosão de radiação de classe X. O nome dessa região ativa, pessoal, é AR3784, tá? Ela produziu hoje, dia 14 de agosto, às 6 horas e 37 minutos pelo horário internacional, ou seja, 3h37, né? Pelo horário de Brasília. Aqui era de madrugada, então não teve problema nenhum, porque o Brasil não estava virado para o sol naquele momento. A gente não estava na cara do perigo. Não estávamos na cara do perigo. No entanto, pessoal, ó quem estava na cara do perigo aqui, ó. Bang! Aqui a gente teve, então, um blackout de radiocomunicação, né, de ondas curtas. A gente teve problemas de GPS, né, e todo aquele impacto, né, que a gente já sabe, que isso é gatilho para coisas fortes aqui na Terra, né, mexe com o circuito elétrico global, muda a condutividade da ionosfera, né, dessa camada mais superior da nossa atmosfera, e muda o campo elétrico atmosférico no geral. Isso causa impacto no clima de forma abrupta, como aconteceu com Beryl recentemente. Vou deixar no card aqui em cima para quem não viu, mas também de outras coisas, como terremotos, erupções vulcânicas, também vou deixar no card aqui para quem não viu. Já tá ali quase acontecendo. Esperando aquele impulso, né? Só tá esperando um empurrãozinho, assim. Exatamente, só tá esperando isso. E essa região ativa, pessoal, ela tem polaridade beta, gama, delta, ou seja, é o tipo mais complexo. Só que, como se não bastasse, ela é extremamente complexa. Além de ser beta, gama, delta, ela tem ali polos muito, muito potentes e eu já vou mostrar pra vocês. Mas continuando aqui, não foi só explosão de radiação de classe X, não afeta então só o lado diurno, por quê? Teve também uma ejeção de massa coronal. E aqui nessas imagens dos coronógrafos LASCO C2, essa em vermelho que é mais aproximada, e LASCO C3, que é essa visão mais distanciada, aqui essa bolinha aqui branca no centro, ó, aqui é maior, né? É a posição exatamente onde está o Sol. Só que aí com o coronógrafo a gente faz um eclipse artificial do Sol pra gente conseguir ver o que tá acontecendo ali no entorno. E repara aqui, ó, olha aquela auréola, né, fantasmagórica, agora, ó. Surgiu, né? Ela vai, ó, aqui também, aqui é mais rápido, ó, depois disso, agora, ó, ela preenche, né, ela vai de forma uniforme, ou seja, tá vindo na direção da Terra. Ou seja, quando a gente não vê uma explosão, que nem aquelas que a gente vê de lado, é que é o problema. Isso, exatamente. Essas que a gente vê aqui, por exemplo, ó, muito fortes, ó, essa aqui, ó, essa não é tanto problema, ó.
Por quê? Tá vindo só de um lado. Agora, olha essa auréola crescendo bem fraquinha. Agora, ó, percebeu? Essa sim é o problema, porque Esse essa é o vem... tiro na gente. É o tiro de bazuca mirado pra terra. Sabe outra coisa que também tá miradinha agora? O quê? O dedinho de vocês no like, que eu tô sentindo. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais e eu quero ter meu nominho aqui, ó, passando aqui do lado como patrocinador do canal. Aí é muito fácil, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro nosso canal, né? Ó, essa cantada foi top, né, Cris? Mereceu. Se fosse Ponto. eu, já tinha dado like. Comentários pra essa cantada do like, se foi boa, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá? E essa foi sua, agora você que inventou ela aí agora, hein? Foi espontânea, aqui a gente é muito espontâneo, né? E vai ter, pessoal, tempestade solar, isso vai chegar aqui na Terra em algum momento. E isso que vocês estão vendo agora, se liga nisso, essa é a projeção da NASA para essa tempestade solar. Lembrando, NASA e NOAA fazem duas previsões e ambas, né, elas têm as suas particularidades. Muito raramente bate exatamente uma com a outra. Então é legal a gente ter as duas, né, dar uma olhada nas duas, pra gente ter uma base do que esperar, né, pra ver o que cada especialista ali, na verdade são vários especialistas na NASA que fazem essa projeção, depois lá na NOAA também são vários outros especialistas também que fazem essa projeção aqui. Eles não ficam copiando, então, um do outro. Isso, não ficam copiando. Vocês percebem que é sempre bem diferente mesmo, vai da interpretação de cada um. E é extremamente difícil, pessoal, conseguir interpretar como que vai chegar uma tempestade solar aqui na Terra. Mas tá aí, ó. Isso que vocês estão vendo é o trabalho da NASA. De acordo com a NASA, chega quando, Richard? 17 de agosto. Por volta das 3 horas da madrugada. Ou seja, dia 17 de agosto, 3 horas da madrugada vai ser o quê? Vai ser de sexta para sábado aqui no Brasil, vai ser meia-noite, né? Na virada de sexta para sábado, nessa meia-noite de sexta para sábado. Já de acordo com a NOAA, se liga aqui, ó, é bem diferente. Eu vou dar o play aqui, ó. Bang, agora, ó. Bang, ó lá, ó. Lançou o tiro de bazuca. Aqui tá o Sol, aqui tá a Terra. Olha aqui, ó, tá chegando e chega. Começa, né, a ter o início desse impacto por volta das 3 horas do dia 18, ou seja, tem 24 horas de diferença. A NASA tá estimando que chega de sexta para sábado e a NOAA tá estimando que chega no dia 18, de sábado para domingo, no caso, né, também à meia-noite aqui pelo horário de Brasília. Ou seja, vai ser no fim de semana, isso a gente sabe, né? Ou vai ser de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, mas deve ser no fim de semana. Richard, como que vai ser esse impacto? Qual que é a projeção, né? Eu acredito, pessoal, que vai ser um impacto menor. Eu acredito que a gente deve ter uma G1. Se a gente for pegar aqui no site da NOAA, eles estimam aqui o que vai ter nos próximos dias, mas repara, aqui eles estão estimando só até o dia 16, não tem nenhum aviso para depois disso. E como eles estão estimando a chegada para o fim de semana, ainda não tem aqui, então a gente deve esperar. Eu acredito que a gente não deve ter nada acima de uma G1. Estourando muito uma G2, tá? Porque é um único tiro de bazuca, é um único impacto. Isso é o que eu acredito, né? Não matem o palpiteiro caso eu erre nisso. E isso que vocês estão vendo, ó, bem aqui do meu lado, ó, essa é a R37880. Essa região ativa, pessoal, ela é um tanto preocupante, ela tem polaridade beta, gama, delta, só que, repara, ela tá indo embora. Agora, o que preocupa muito mais, é aquela outra aqui, ó, olha isso. Olha isso, e tá bem miradinho pra Terra, né? Isso que vocês estão vendo é a R3784. Foi ela que produziu a explosão de radiação hoje de classe X, quebrando a regra de Hale. Richard, o que é a regra de Hale? Basicamente, a regra de Hale diz o seguinte: olha, uma mancha solar, ela vai ter uma polaridade magnética ali, ou seja, polo norte magnético e polo sul magnético, pode ter mais do que um positivo e mais do que um negativo, só que sempre vai ter um display ali, né? Ela vai se apresentar sempre o positivo, no caso agora desse ciclo solar, o positivo do lado direito e o negativo do lado esquerdo. Sempre assim. Existem quebras dessa regra? Existe. De acordo com a própria regra de Hale, existe cerca de 3% das manchas solares, né, dessas regiões ativas, elas têm polaridade invertida. Isso acontece. Só que isso que vocês estão vendo é essa região ativa. Isso dá até medo de olhar, tá? Isso que vocês estão vendo, esse azul, é um polo norte magnético muito intenso, muito intenso. Por isso que ele tá dessa cor azul aqui, né, gritante. E isso que vocês estão vendo é o vermelho, ou seja, é o polo
negativo magnético dessa região ativa. Isso aqui tem algumas vezes o tamanho da Terra, tá? Para vocês terem uma base aí do tamanho. Esse é o Sol aqui inteiro. A Terra seria um pouquinho menor do que essa bolinha que é o meu mouse aqui nesse momento, tá bom? Então isso aqui tem várias vezes, algumas vezes pelo menos, o tamanho do nosso planeta, tá? Então sim, isso tá monstruoso. E de acordo com a regra de Hale, esse positivo aqui ele deveria estar do lado direito e o negativo do lado esquerdo. Pode acontecer em cerca de 3% dos casos, ou menos, no máximo 3%, de aqui o negativo, quando é no hemisfério norte, no caso de agora, né, ele deveria estar no lado direito, e aí seria uma grande exceção, tá bom? Só que isso que vocês estão vendo, ele tá com o positivo, ó, para cima e o negativo para baixo. Eles estão se embaralhando. Isso é problema, isso é sinal de problema. Até porque um outro problema que a gente consegue identificar aqui é que, repara, aqui a gente tem um positivo muito forte, alguns negativos muito fortes também. Então esse negativo ele tem que ir para algum lugar, ele tem que ir para algum positivo. Como ele é muito forte, ele pode estar indo para esse pode estar indo para esse e esse pode estar vindo para esse, ou vice-versa, né? Pode estar tudo embaralhado. E isso não existia ontem, ó. Dentro de um polo positivo muito intenso, está surgindo um polo negativo. Isso aqui, pessoal, é gatilho, assim, ó, falta um lapso para produzir muito mais explosões de radiação de classe X, como essa que a gente teve hoje, que já lançou um tiro de bazuca perfeitamente direcionado para a Terra. Então essa história pode se repetir, tá bom? Isso aqui é muito bizarro, é muito diferente do que a gente está acostumado a observar no Sol. E como eu disse, o mês de agosto, ele promete ser um mês de maior atividade solar, mais intensa, com maior número de manchas, com maior quantidade de fluxo solar sendo lançado da nossa estrela, isso das últimas décadas, pelo menos, com certeza, dos últimos 20 anos, tá? Se não mais. Só que isso não é a única coisa preocupante. Tá parecendo aquela história, calma, que a coisa pode piorar, porque o que está por vir, pessoal, isso sim é preocupante. Isso que vocês estão vendo, repara numa coisa aqui, ó. Vamos contar uma história. Essa região ativa é aquela que eu comentei com vocês, ó, repara nela aqui, ó. Agora ela tá indo embora, né? Antes dela surgir, ó como que ela estava no lado oculto. Isso aqui, ó, em primeiro lugar, né? Esse é o lado oculto do Sol. A gente consegue perceber coisas que estão acontecendo no lado oculto do Sol por uma coisa chamada heliosismologia. Ou seja, por vibrações que acontecem no Sol, tá bom? Como se fossem ondas sonoras, né? E a gente consegue perceber, ó, aqui tem alguma coisa meio perturbada nessa região do Sol aqui no lado oculto. E aí a gente vai monitorando isso e, de fato, quando a gente percebe, isso fica caracterizado pela cor escura, e aí ela surge como o quê? Ó, aqui é o que está surgindo, nascendo, e nasce aqui. Esse cinza aqui é o lado visível pra gente. Olha o que acontece, né? Aquela região ativa que agora está indo embora, né? Ó, tinha uma outra aqui bem escura também, bem grande, é o que surge aqui, ó. Repara nisso. Só que olha esse monstro que está se criando no lado oculto do Sol. Olha o tamanho disso. Isso aqui podem ser algumas coisas. Algumas regiões ativas que estão interligadas, tá? Como pode ser uma única região ativa se formando. A gente, na verdade, não sabe. A gente só tem uma base do que está acontecendo. Tipo assim, ó, a complexidade tá grande e isso parece ser uma grande região ativa. Tá acontecendo alguma coisa ali, tá perturbando aquele movimento natural do que é quente vai para a parte mais superior, resfria, desce da vez para uma parte mais quente, e igual uma água fervendo, tá bom? Esse movimento natural de ebulição que o Sol tem está sendo prejudicado nisso daqui, ou seja, está alterando a forma como o Sol vibra, tá? E isso que vocês estão vendo é essa grande região monstruosa. Eu apelidei ela de mancha solar gargantua. Parece aquele, como comparação, né, entre buracos negros. Aqui a gente tem uma mancha solar que é muito maior do que as outras. Quando que ela vai surgir, Richard? Isso aqui, ó, é no dia 12, tá bom? Ó, vamos ver se tá mostrando aqui pra vocês. Aqui, ó, agora sim tá mostrando, ó lá, ó. Dia 11, perdão, ó. Dia 4, dia 5, dia 6, ó, 10, 11, 12. Aqui, será que dá pra dar mais um play? Aqui, ó, 13, muito rápido. Vamos tentar parar bem naquele momento, ó. Aqui, ó. Se liga nisso. Isso é o que a gente tem de ontem. Hoje ela já está encostando aqui, né? Ou seja, ela deve surgir pra gente quando? Nesse fim de semana. Ela começa, na verdade. Porque não vai ser só 1 ou 2 dias para ela surgir, tá? Vai levar uns 3 dias pra gente ver toda essa região. 3 ou 4 dias pra gente ver toda essa região ativa
todo esse monstro surgindo pro lado visível. E uma coisa interessante é que, se a gente for pegar essa que foi uma região ativa aqui, né, várias manchas solares que bateram um recorde de tamanho, elas estão exatamente opostas àquela região aqui, ó. Elas estão exatamente opostas. Compara, ó. Essa tá aqui faltando 2 dias mais ou menos para ir embora e essa tá aqui faltando mais ou menos 2 dias para surgir. Ou seja, a gente está chegando num momento, a gente chega já, na verdade, no momento onde a gente tem no Sol, de um lado do Sol, como se fosse um sistema duplo ali, né? Como se fossem polos mesmo de regiões ativas, polos de grandes manchas solares absurdas, uma de um lado, outra do outro. Ou seja, conforme o Sol ele vai rotacionando, leva mais ou menos 28 dias para o Sol completar uma volta em torno do próprio eixo, então uma região ativa muito grande, ela vai saindo de cena, conforme ela vai saindo, vai outra chegando. Isso pode mudar? Pode, porque essas regiões ativas, elas não ficam assim para sempre, tá? Elas podem aumentar, elas podem diminuir. Essa aqui mesmo, ela estava muito maior, ela diminuiu um pouco e agora ela volta a crescer, ela está crescendo mais uma vez, tá? Então, claro, isso pode mudar. Mas a tendência é que a gente tem, então, 2 grandes regiões ativas, quando uma sai de cena, a outra entra. Uma sai de cena, a outra entra. Então, sim, seja bem-vindo ao máximo solar. O mês de agosto, ele promete ser um dos meses mais ativos quando a gente fala sobre atividade solar, né? Sobre essa dinâmica do Sol, esse máximo solar, um dos meses mais ativos das últimas décadas, tá? Com certeza já deve ser o mês mais ativo dos últimos 20 anos, ou seja, o máximo solar mais intenso do ciclo solar atual, que é o ciclo solar 25, e também vai ser o máximo solar, o mês de máximo solar mais intenso do ciclo solar anterior, que foi o ciclo solar 24, tá? E isso que vocês estão vendo é a própria NOAA reconhecendo isso e falando isso. Ó, a gente provavelmente vai finalizar o mês com uma média aí de contagem de manchas solares de 299. Para vocês terem uma ideia, estava sendo esperado pela própria NOAA uma média aí de 109, 100 e alguma coisinha, né? Ou seja, é quase o triplo do que estava sendo esperado na questão de manchas solares, ou seja, de atividade solar. Quanto mais mancha, mais atividade solar a gente tem. Então, sim, se preparem para grandes explosões de radiação, muitas tempestades solares nos próximos dias, tá? E isso não deve acabar agora em agosto. Talvez setembro, outubro seja ainda maior. De qualquer forma, uma coisa é garantida. Esse máximo solar, ele vai durar pelo menos, mais ou menos parecido com isso, até meados de 2026. Pode aumentar muito mais do que isso ainda, ou pode cair um pouquinho, mas vai ficar muito intenso pelos próximos meses e pelos próximos 2 anos, pelo menos. Ah, Richard, é verdade então que o Sol ele é de fato gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo, né? Existe estudo falando sobre isso? Sim, e a gente fala disso sempre, né? A gente já mostrou diversos estudos aqui no nosso canal de cientistas renomados que passaram anos das suas vidas aí tentando entender o que acontece. E de fato existe ali alguma coisa correlacionada. Quando existe tempestade solar, explosão de radiação, a gente tem um aumento de atividade vulcânica e de atividade sísmica aqui no nosso planeta. Para quem não viu, eu vou deixar um exemplo de vídeo aqui no box para vocês, tá certo? Então, basicamente é isso. De olho nesse Sol que promete muitas explosões para agosto e até a próxima. Fui, tchau, tchau.